Compartilhar para vencer concursos públicos. Aqui João Carlos Espíndola, de volta com a gravação do decreto 3048 de 99, o decreto simplificado aí pelo professor Harleson Fonseca, que inclusive, pessoal, autorizou essa gravação aqui no canal Compartilhar para Vencer. Muito obrigado aí, professor Harleson Fonseca. Tem uma frase aqui do professor bem interessante: estudar é difícil, mas continuar do jeito que está também é. Então escolha com sabedoria por qual difícil vale a pena, lutar. Livro 2 dos benefícios da Previdência Social. Título 1. Dos regimes da Previdência Social. Artigo 6º. A Previdência Social compreende o regime geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares. Parágrafo único. O regime geral de previdência social garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 5º, exceto a de desemprego involuntário, observado o disposto no artigo 199-A quanto ao direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui eu quero fazer um combinado com vocês. Quando o decreto fizer, pessoal, menção a outros artigos, eu recomendo que vocês pausem o vídeo, tá? E pesquisem esses artigos do decreto para que eu consiga aqui fazer uma leitura mais fluida, entendeu? Senão a leitura aqui não será fluida, tá bom? Então vamos lá. O regime geral de previdência social garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 5º, exceto a de desemprego involuntário, observado o disposto no artigo 199-A quanto ao direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas só para dar um exemplo aqui, é que lá no artigo 199-A do decreto vai dizer que quando o contribuinte individual, por exemplo, ali, ele não quiser se aposentar por tempo de contribuição, a contribuição do segurado contribuinte individual será de 11%, tá bom? Isso aqui é só um exemplo. Mas toda vez que o decreto fizer essas menções a outros artigos, eu recomendo que você pause o vídeo, vá lá no artigo e leia, para que você consiga entender aqui o que o decreto está falando, tá bom? Artigo 7º. A administração do regime geral de previdência social é atribuída ao Ministério da Previdência e Assistência Social, sendo exercida pelos órgãos e entidades a ele vinculados. Título 2. Do regime geral de previdência social. Dos beneficiários. Artigo 8º. São beneficiários do regime geral de previdência social as pessoas físicas classificadas como segurados e dependentes nos termos das seções 1 e 2 deste capítulo. Seção 1. Dos segurados. Vamos lá. São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas: empregado. Como empregado, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Aquele que contratado por empresa de trabalho temporário na forma prevista em legislação específica por prazo não superior a 180 dias consecutivos ou não. Olha esse prazo aqui, ó, não superior a 180 dias consecutivos ou não, prorrogável por até 90 dias, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas. Veja bem. Como empregado, aquele que contratado por empresa de trabalho temporário na forma prevista em legislação específica por prazo não superior a 180 dias consecutivos ou não, prorrogável por até 90 dias, esta pessoa contratada dessa forma presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço de outras pessoas, de outras empresas. Basta gravar o seguinte aqui, ó. Trabalhador temporário é considerado
segurado, empregado. Grava isso. Trabalhador temporário, aquele que trabalha em regime temporário, é considerado segurado, empregado. C. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no exterior para trabalhar como empregado. Veja, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado no exterior, em sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no país. Se o cara foi contratado para trabalhar no exterior como empregado, o que ele é? Segurado, empregado. D. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado. Olha só, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior com maioria do capital votante pertencente à empresa constituída sob as leis brasileiras, que tenha sede e administração no país e cujo controle esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou de entidade de direito público interno. Mas basta entender o seguinte: o cara foi contratado, o brasileiro, sendo ele brasileiro ou estrangeiro, domiciliado e contratado no Brasil, ele foi contratado no Brasil para trabalhar como empregado lá nessa empresa domiciliada no exterior, com maioria do capital votante. Se ele foi contratado, o brasileiro ou o estrangeiro, domiciliado e contratado no Brasil, se ele foi contratado para trabalhar lá no exterior como empregado, o que ele é? Segurado empregado, porque ele foi contratado para trabalhar como segurado empregado. Então ele é segurado empregado. Aquele que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro, ou seja, excluídos o estrangeiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Então, se a pessoa presta serviço no Brasil a uma missão diplomática ou a uma repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados ou a membros dessas missões, excluídos o não brasileiro, ou seja, o estrangeiro que não tenha residência permanente no Brasil, e excluído também o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular, o que essa pessoa é? É um segurado empregado. Aqui basta ter o cuidado que o estrangeiro, ou seja, excluído o não brasileiro, o estrangeiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país, da respectiva missão diplomática ou repartição consular, estes não são segurados empregados. O não brasileiro, que é o estrangeiro, e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país, da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Veja bem, o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, este é segurado empregado. É diferente daquele brasileiro que trabalha no exterior para um organismo oficial internacional do qual o Brasil participa ou faz parte, do qual o Brasil seja membro efetivo. Esse que trabalha lá no exterior para um organismo internacional oficial do qual o Brasil seja membro efetivo, este é um contribuinte individual, porque ele trabalha lá no exterior para o organismo internacional. Ele trabalha diretamente para o organismo internacional. Mas esse aqui é um segurado empregado. Por quê? Porque ele trabalha lá no exterior para a União em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo. Se ele trabalha diretamente para a União
e não para o organismo oficial internacional, então ele é um segurado empregado. O brasileiro civil que trabalha para a União no exterior em organismos oficiais internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se amparado por regime próprio de previdência social. O brasileiro civil que presta serviços à União no exterior em repartições governamentais brasileiras, lá domiciliado e contratado, inclusive o auxiliar local de que trata os artigos 56 e 57 da Lei 11.440 de dezembro de 2006, este, desde que, em razão de proibição legal, não possa filiar-se ao sistema previdenciário local. Então veja, o brasileiro civil que presta serviços à União no exterior em repartições governamentais brasileiras, lá domiciliado e contratado, ele é um segurado empregado. Inclusive o auxiliar local, de que tratam os artigos 56 e 57 da Lei 11.440, de 29 de dezembro de 2006. Porém, este auxiliar local, ele será um segurado empregado desde que, em razão de alguma proibição legal, o auxiliar local, não possa filiar-se ao sistema previdenciário local. Porque se ele puder se filiar ao sistema previdenciário local, ele não será um segurado empregado pelo regime geral de previdência social. Ele só será se, em razão de alguma proibição legal, ele não puder se filiar ao regime previdenciário local. Olha só, o brasileiro civil que presta serviços à União no exterior em repartições governamentais brasileiras, lá domiciliado e contratado, inclusive o auxiliar local, de que trata os artigos 56 e 57 da Lei 11.440 de 2006. Desde que, olha aqui, desde que, em razão de proibição legal, não possa afiliar-se ao sistema previdenciário local. O bolsista e o estagiário que prestam serviços à empresa em desacordo com a lei do estágio, ele é segurado obrigatório do regime geral de previdência social na qualidade de segurado empregado. Porque se ele obedecer à lei do estágio, aí ele poderá ser, se quiser, um segurado facultativo. Mas veja bem, se o bolsista e o estagiário, eles prestarem serviços em desacordo com a Lei 11.788, se prestar em desacordo com a lei, é que ele será um segurado empregado. Se o bolsista e o estagiário prestarem serviços à empresa de acordo com a lei do estágio, aí ele não vai ser um segurado empregado. Ele até pode ser, se quiser, um segurado facultativo. E o servidor da União, do Estado, do Distrito Federal ou município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Isso aqui nós estudamos lá na Lei 8.112. O que é um cargo de livre nomeação e livre exoneração? Esses servidores da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que ocupam o cargo exclusivamente em comissão declarada em lei, um cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, eles são segurados obrigatórios do regime geral de previdência social na qualidade de segurado empregado. Por quê? Porque eles não mantêm um vínculo com o regime próprio de servidores públicos, entende? Por exemplo, o servidor público que é regido pelo Estatuto da Lei 8.112 de 90, que ocupa um cargo público e que também ocupa um cargo em comissão, este servidor público ele é vinculado ao regime próprio de servidores públicos da União.
Porém, aqui está dizendo é aquele servidor que não tem um vínculo próprio com a União. Ele ocupa um cargo exclusivamente em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Este será um segurado empregado. É diferente daquele servidor público ocupante de cargo efetivo que também ocupa um cargo em comissão. Se ele é um servidor público e também ocupa um cargo em comissão, ele é vinculado ao seu cargo de servidor público, ao regime próprio de servidores públicos. O servidor do Estado, do Distrito Federal ou do município, bem como das respectivas autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que nessa qualidade não esteja amparado por regime próprio de previdência social. É o que acontece, por exemplo, em muitos municípios brasileiros que não têm o seu regime próprio de previdência. Observe, ele ocupa um cargo efetivo, mas apesar de ocupar um cargo efetivo, devido àquele município não ter um regime próprio de previdência social, este servidor de cargo efetivo, inclusive das suas autarquias e fundações, será um segurado empregado do regime geral de previdência social. Mas por quê? Porque naquele município, apesar deste servidor ocupar um cargo efetivo, naquele município ainda não tem um regime próprio de previdência social. E hoje, os municípios que não têm regime próprio, eles não podem criar um regime próprio, porque a Constituição agora veda a criação de novos regimes próprios de previdência social. Tá bom? Então, apesar de aqui falar servidor do Estado, do Distrito Federal ou do município, isso aqui só vale para município, porque alguns municípios brasileiros aí, eu acho que são muitos até, não tem regime próprio de previdência social. Cada estado brasileiro tem seu regime próprio, o Distrito Federal tem seu regime próprio. Grande parte dos municípios brasileiros tem seus regimes próprios, mas existem aqueles municípios que não têm regimes próprios e estes sim, os seus servidores efetivos estão vinculados ao regime geral de previdência social na qualidade de servidor de segurado empregado. O servidor contratado pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal ou município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, este servidor é considerado segurado empregado do regime geral de previdência social. É o que acontece, por exemplo, quando a pessoa presta um concurso público para o IBGE, e vai ocupar ali um cargo temporário de excepcional interesse público. Então, este servidor, contratado pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal ou município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, este servidor é um segurado empregado do regime geral de previdência social. O servidor da União, do Estado, do Distrito Federal ou município, incluídas suas autarquias e fundações ocupante de emprego público, este também é um segurado empregado do regime geral de previdência social. Por exemplo, os empregados públicos da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Petrobras. O escrevente e o auxiliar contratados por titular de serviços notariais e de registro a partir de 21 de novembro de 94, bem como aquele que optou pelo regime geral de previdência social. Então, o escrevente e o auxiliar contratados por titular de serviços notariais, quando você chega em um cartório, por exemplo, para reconhecer firmas, aqueles funcionários ali são regidos pelo regime geral de previdência social, bem como aqueles que optaram pelo regime geral de previdência social antes de 21 de novembro de 94, porque a partir do dia 21 de novembro de 1994, todos eles são empregados do regime geral de previdência social, segurados empregados do regime geral de previdência social. E aqueles
que de antes de 21 de novembro de 94 optaram pelo regime geral também são segurados empregados do regime geral de previdência social. Veja, o escrevente e o auxiliar contratados por titular de serviços notariais e de registro a partir de 21 de novembro de 94, bem como aquele que optou pelo regime geral de previdência social e aquele que, em exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que não seja vinculado a regime próprio de previdência social. Então veja bem, aquele que está em exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, um deputado, um vereador, desde que ele não seja vinculado a um regime próprio de previdência, ele será um segurado empregado do regime geral de previdência social. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Então, se ele for um empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, porque lembre-se, se ele está trabalhando para um organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, lá no exterior, lá ele será um contribuinte individual. Agora, o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, não é lá no exterior, é no Brasil, aqui ele é um segurado empregado. Aqui ele é um segurado empregado do regime geral de previdência social. Lembre-se, se ele tiver servindo a um organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, lá no exterior, ele é contribuinte individual. Agora, se for no Brasil, ele é um segurado empregado. E aqui nem fala se o Brasil é membro efetivo ou não, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. O trabalhador rural, contratado por produtor rural, pessoa física, para o exercício de atividades de natureza temporária, por prazo não superior a 2 meses, dentro do período de 1 ano. Ele é um segurado empregado, tá? Aquele trabalhador rural que foi contratado ali por um produtor rural pessoa física para o exercício de atividades de natureza temporária, por prazo não superior a 2 meses, dentro do período de 1 ano. O que ele é? Ele é um segurado empregado. Aquele contratado como trabalhador intermitente para a prestação de serviços com subordinação de forma não contínua, com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade. Veja, aquele que, contratado como trabalhador intermitente para a prestação de serviços com subordinação de forma não contínua, com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade. O que ele é? Ele é um segurado empregado do regime geral de previdência social. Aquele contratado como trabalhador intermitente para a prestação de serviços com subordinação. Veja, o que diferencia aí, pessoal, tem uma grande diferença aí do segurado empregado para um contribuinte individual, essa questão aí da subordinação, viu? Aquele contratado como trabalhador intermitente para a prestação de serviços com subordinação de forma não contínua, com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade. Ele é o quê? Ele é um segurado empregado do regime geral de previdência social. E aqui eu vou parar o vídeo, nós estamos com 23 minutos de vídeo. Agradecer mais uma vez ao professor Harleson Fonseca por permitir a leitura aí do seu PDF simplificado. Nós continuamos aí, na leitura dos empregados domésticos no próximo vídeo, beleza? Grande abraço para vocês aí.